Bom, olá pessoal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Já que a gente não está presencialmente junto, eu estou tentando aqui fazer esses videozinhos para explicar um pouco, e vocês não ficarem então sem conteúdo esse tempo sem aula. Como mencionado, na aula anterior a gente tratou sobre os tipos de introdução, como fazer a introdução, fazer a tese, né? Ter na introdução a tese e até pedir para vocês a elaboração de uma introdução. E dando continuidade a isto, a gente sabe que após a introdução vem-se o desenvolvimento do nosso texto. Então, considerando isso, como eu já até mencionei para vocês, é importante que o desenvolvimento de um texto ele tenha entre não só não só a parte do desenvolvimento, mas o texto inteiro. É importante que ele tenha de 5 a 7 linhas, mais ou menos, é o ideal. E isso também diz respeito à parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele deve ser feito por pelo menos 2 parágrafos. Você pode acrescentar mais um se quiser, mas eu acho que o mais adequado é 2. É o mais usual. Não há um método considerado totalmente certo ou totalmente errado, mas o mais usual é de 2 parágrafos. Considerando isso, eu até expliquei para vocês em aulas anteriores que na parte do desenvolvimento a gente deve trazer as causas do problema e as consequências dele. Um parágrafo voltado para a causa e um parágrafo voltado para a consequência. Há várias formas de fazer um desenvolvimento, vários apontamentos, vários estilos. Só que, ao meu ver, eu vou me deter apenas ao do modo de causa e consequência, que é o mais usual, o mais assim tranquilo de se fazer, que tem uma lógica melhor e que eu acho que também, de todo modo, é melhor sim, é o mais feito e o que mais, assim, eu vejo um resultado bom nas produções. Mas vocês podem e devem procurar outras formas de fazer. Bom, olá pessoal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Já que a gente não está presencialmente junto, eu estou tentando aqui fazer esses videozinhos para explicar um pouco, e vocês não ficarem então sem conteúdo esse tempo sem aula. Como mencionado, na aula anterior a gente tratou sobre os tipos de introdução, como fazer a introdução, fazer a tese, né? Ter na introdução a tese e até pedir para vocês a elaboração de uma introdução. E dando continuidade a isto, a gente sabe que após a introdução vem-se o desenvolvimento do nosso texto. Então, considerando isso, como eu já até mencionei para vocês, é importante que o desenvolvimento de um texto ele tenha entre não só não só a parte do desenvolvimento, mas o texto inteiro. É importante que ele tenha de 5 a 7 linhas, mais ou menos, é o ideal. E isso também diz respeito à parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele deve ser feito por pelo menos 2 parágrafos. Você pode acrescentar mais um se quiser, mas eu acho que o mais adequado é 2. É o mais usual. Não há um método considerado totalmente certo ou totalmente errado, mas o mais usual é de 2 parágrafos. Considerando isso, eu até expliquei para vocês em aulas anteriores que na parte do desenvolvimento a gente deve trazer as causas do problema e as consequências dele. Um parágrafo voltado para a causa e um parágrafo voltado para a consequência. Há várias formas de fazer um desenvolvimento,
vários apontamentos, vários estilos. Só que, ao meu ver, eu vou me deter apenas ao do modo de causa e consequência, que é o mais usual, o mais assim tranquilo de se fazer, que tem uma lógica melhor e que eu acho que também, de todo modo, é melhor sim, é o mais feito e o que mais assim eu vejo um resultado bom nas produções. Mas vocês podem e devem procurar outras formas de fazer. Bom, olá pessoal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Já que a gente não está presencialmente junto, eu estou tentando aqui fazer esses videozinhos para explicar um pouco, e vocês não ficarem então sem conteúdo esse tempo sem aula. Como mencionado, na aula anterior a gente tratou sobre os tipos de introdução, como fazer a introdução, fazer a tese, né? Ter na introdução a tese e até pedir para vocês a elaboração de uma introdução. E dando continuidade a isto, a gente sabe que após a introdução vence o desenvolvimento do nosso texto. Então, considerando isso, como eu já até mencionei para vocês, é importante que o desenvolvimento de um texto ele tenha entre não só a parte do desenvolvimento, mas o texto inteiro. É importante que ele tenha de 5 a 7 linhas, mais ou menos, é o ideal. E isso também diz respeito à parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele deve ser feito por pelo menos 2 parágrafos. Você pode acrescentar mais um se quiser, mas eu acho que o mais adequado é 2. É o mais usual. Não há um método considerado totalmente certo ou totalmente errado, mas o mais usual é de 2 parágrafos. Considerando isso, eu até expliquei para vocês em aulas anteriores que na parte do desenvolvimento a gente deve trazer as causas do problema e as consequências dele. Um parágrafo voltado para a causa e um parágrafo voltado para a consequência. Há várias formas de fazer um desenvolvimento, vários apontamentos, vários estilos. Só que, ao meu ver, eu vou me deter apenas ao do modo de causa e consequência, que é o mais usual, o mais assim tranquilo de se fazer, que tem uma lógica melhor e que eu acho que também, de todo modo, é melhor sim, é o mais feito e o que mais assim eu vejo um resultado bom nas produções. Mas vocês podem e devem procurar outras formas de fazer. Bom, olá pessoal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Já que a gente não está presencialmente junto, eu estou tentando aqui fazer esses videozinhos para explicar um pouco, e vocês não ficarem então sem conteúdo esse tempo sem aula. Como mencionado, na aula anterior a gente tratou sobre os tipos de introdução, como fazer a introdução, fazer a tese, né? Ter na introdução a tese e até pedir para vocês a elaboração de uma introdução. E dando continuidade a isto, a gente sabe que após a introdução vence o desenvolvimento do nosso texto. Então, considerando isso, como eu já até mencionei para vocês, é importante que o desenvolvimento de um texto ele tenha entre não só não só a parte do desenvolvimento, mas o texto inteiro. É importante que ele tenha de 5 a 7 linhas, mais ou menos, é o ideal. E isso também diz respeito à parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele deve ser feito por pelo menos 2 parágrafos. Você pode acrescentar mais um se quiser,
mas eu acho que o mais adequado é 2. É o mais usual. Não há um método considerado totalmente certo ou totalmente errado, mas o mais usual é de 2 parágrafos. Considerando isso, eu até expliquei para vocês em aulas anteriores que na parte do desenvolvimento a gente deve trazer as causas do problema e as consequências dele. Um parágrafo voltado para a causa e um parágrafo voltado para a consequência. Há várias formas de fazer um desenvolvimento, vários apontamentos, vários estilos. Só que, ao meu ver, eu vou me deter apenas ao do modo de causa e consequência, que é o mais usual, o mais assim tranquilo de se fazer, que tem uma lógica melhor e que eu acho que também, de todo modo, é melhor sim, é o mais feito e o que mais assim eu vejo um resultado bom nas produções. Mas vocês podem e devem procurar outras formas de fazer. Então, sintam-se à vontade para vocês pesquisarem outros tipos de desenvolvimento, mas eu prefiro me deter apenas a esse porque eu acho mais fácil de se fazer e o mais lógico. Enfim, eu acho que cada professor tem o seu preferido, mas nada que seja adequado ou inadequado, não. Todas as formas de se fazer estão corretas. Então, como eu havia dito, na primeira parte do desenvolvimento, vocês devem expor qual a causa desse problema. Eu até já falei em outras aulas. Então, isso serve para qualquer tema que vir a cair no Enem. Vocês vão apresentar primeiramente a causa desse problema, ou seja, onde se originou esse problema. Ele vai a partir de quê? Né? Então, por que esse problema existe? Então, vocês devem pensar qual foi o fator motivante desse problema. O que é que motivou, o que é que originou este problema existir, certo? Então, vocês vão procurar de maneira histórica para responder isso, se vocês quiserem, que é muito bom porque aí enriquece o texto. Enfim, pensem, esse problema ele existe por quê? Qual é a raiz desse problema? Então, isso vocês vão responder na primeira parte do desenvolvimento. Então, é uma relação de lógica. Para toda ação existe uma reação, para cada causa existe uma consequência. Então, pensem sempre com essa lógica na primeira parte do desenvolvimento. Qual é a causa deste problema? O que é que originou? O que é que deu raiz a isso acontecer no mundo? Né? Então, pensem, botem a mente de vocês para pensar, pesquisem quando forem estudar sobre os temas, pesquisem, olhem a opinião de estudiosos a respeito daquele tema, assistam palestras, vídeos, enfim, estudem, se enriqueçam, se munam, né? Fiquem munidos com o tema, para só após isso vocês escreverem. Então, busquem os fatores que motivaram o problema. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, né, a segunda parte do desenvolvimento, vocês vão apontar a consequência. Né? Então, como é que afeta esse problema no povo? Tá, ele existe por tal coisa que eu já apresentei. Mas como é que ele afeta? Quais são as consequências dele nessa população? Qual é a consequência? Por exemplo, no tema que eu passei do bullying. Qual é a consequência do bullying nas pessoas que sofrem ele? Né? Vocês vão expor isso neste parágrafo. Então, vocês vão apresentar como é que esses problemas, quais são as consequências dele na sociedade, como é que ele afeta a população, quais são os efeitos dele, certo? Então, vocês façam essa relação de causa e consequência.
Se vocês optarem por fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento, façam um terceiro parágrafo de consequência, se opinarem, ou dois de causa e um de consequência, ou um de causa e dois de consequência. Tá tudo bem. Então, nele você vai investir também o seu conhecimento, tanto a sua argumentação quanto o conhecimento que você aprendeu sobre aquele tema, enfim, conhecimento de fora para enriquecer. Dito isto, né, o que é que deve então conter no desenvolvimento? O que é que não pode faltar de maneira alguma, de jeito nenhum? Primeiramente, né, obviamente, isso para qualquer gênero textual, vocês têm que ter o domínio do assunto. Por isso que eu digo, quando for passado uma temática, estude o tema antes. Estude bastante até você se sentir confiante sobre ele. Então, isso não quer dizer, de jeito nenhum, que vocês vão ter que enriquecer o texto e jogar várias informações e esquecer de argumentar. Não. Vocês vão estudar bastante a temática, vão anotar no caderno de vocês tudo que vocês encontraram e vão ponderar para saber colocar algumas informações que vocês julgam necessárias. Não é para deixar um texto informativo, cansativo, fazer uma sinopse de um livro, de um filme, não. É para ser objetivo, não esqueçam da objetividade do texto. Tragam informações, mas não precisa detalhar sobre elas, porque senão vocês fogem da característica do gênero que é argumentativo. Então vocês têm que, acima de tudo, argumentar em cima das informações que vocês trouxerem, certo? Sejam sempre objetivos. Um bom texto é aquele que é dito de maneira objetiva, em que o seu leitor entende de maneira clara, sem você fazer muito arrudeio. Segundo ponto que eu acredito que vocês têm que lembrar. Vocês têm que usar situações como exemplo. Então, por exemplo, trazer dados estatísticos, trazer alguma notícia de um jornal que tem a ver com aquele tema. Enfim, exemplifiquem para enriquecer. Como é que eu vou opinar sobre uma coisa se eu não tenho base para falar sobre aquilo, né? Então, tragam exemplos, estudem bastante o tema, tenham domínio para vocês terem exemplos a dar sobre aquilo. Façam uma trajetória histórica, se vocês puderem, se aquele tema for conveniente, a ter um aparato histórico. Então, tragam sempre que vocês puderem uma trajetória histórica que tenha a ver com a temática. Então, por exemplo, lá na causa de vocês tragam ali um aparato histórico, se tiver. Cabe também, né, na introdução, como eu disse, mas vocês podem optar por trazer lá no desenvolvimento também, porque é sempre bom. Então, tracem alguma coisa histórica, tragam frases também para enriquecer o texto de vocês. Frases de personalidades importantes, tragam filmes, séries, livros, para exemplificar, enfim, enriqueçam o texto de vocês. Enriqueçam com argumentação, atrelado à informação. Como eu já disse, uma boa pessoa argumentando, ela tem base sobre aquilo. E se for um tema que for já outra pontuação, se for um tema que ele for cabível a ter pós e contras, prós e contras, vocês podem trazer também, certo? Isso só se o tema for cabível, porque tem temáticas que não cabem de jeito nenhum. Por exemplo, a das DSTs que eu já passei, ela não tem nem nada pró, né? Nada de bom. E também o do bullying também não tem nada de bom. Pode ser que venha algum tema que tenha, sim, algo bom. Então, você pode fazer um parágrafo de consequências positivas e outro com consequências negativas, sem problema algum. Já aqui são algumas dicas de frases que vocês podem usar para o desenvolvimento.
assim, já umas frasezinhas prontas que podem ajudar, né? Não, elas não são mágicas e tal, assim, no sentido de que tem que ter sempre e tal. Não, é só uma ajudinha, um empurrãozinho. Então, claro, vocês só devem usá-las depois que vocês analisarem bem um tema, que vocês planejarem sobre aquele desenvolvimento e vocês verem onde é que cabem essas frases, se vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui, ó, ao se examinarem alguns, aí vocês exemplificam com alguma coisa, verifica-se que, então, né, argumenta aí. Pode-se mencionar, por exemplo, aí você cita o seu exemplo e destrincha ali sua opinião em cima desse exemplo. Aí ali outro exemplo de frase é: em consequência disso, vê-se a todo instante. Esse em consequência disso, é bom vocês usarem lá no parágrafo da consequência. E aí vocês vão argumentando em cima dessas frasezinhas prontas, sabe? Ela não é obrigatório vocês usarem, é só uma ajuda para quando vocês se sentirem estagnados em como começar algum parágrafo. Aqui também tem, ó. Aí, dentre os inúmeros motivos que levaram aí fala a temática, é incontestável que, e aí você argumenta, tá vendo que dá um empurrãozinho. Ela meio que atrela ali a informação que você encontrou com a sua opinião. Quando ela diz, ó, dentre os inúmeros motivos que levaram aí ali você vai trazer alguma informação, né, de fora. Aí é incontestável que, e aí você opina. Tá vendo que ali você não precisa destrinchar a informação, você não precisa deixar desgastante a de informação, é só citar a informação e logo em seguida argumentar, sempre argumentar. Aí que tem outra, ó. A observação crítica de fatos históricos revela o porquê de tal problemática, né? Tal, fazendo um estudo de tal coisa, percebe-se por meio de, certo? Vejam sempre atrela ali, ó. A observação crítica de fatos históricos revela o porquê de tal coisa. Então, você vai apontar a questão histórica e vai argumentar. É sempre ali a argumentação atrelada à informação, mas sempre a argumentação em primeiro lugar, para o seu texto não se tornar informativo. Por que não pode se tornar informativo? Porque um texto informativo, ele é típico do gênero jornalístico. O gênero jornalístico, né, que é o jornal, a reportagem, o editorial, ele que tem a função de informar o leitor. Mas o gênero que é voltado para a argumentação é o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião. Então, por isso que você deve sim trazer informação, mas você tem que deixar primordialmente a sua argumentação evidente, certo? Para vocês não fugirem do gênero, deixarem um gênero tipicamente jornalístico, informativo, certo? E claro, é sempre bom trazer exemplos, né, para a gente ver na prática como é que funciona o que é que está sendo explicado, como eu já apontei na aula anterior. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu trouxe um exemplo de desenvolvimento 1 e um exemplo de desenvolvimento 2. No caso, um exemplo de causa e um exemplo de consequência. Eu vou só deixar claro para vocês também que vocês prestem atenção nas palavras em negrito que eu coloquei, certo? As palavras em negrito que eu coloquei são chamadas conectivos, são chamadas de elos coesivos, ou seja, são palavrinhas que vocês têm que ter por obrigação no texto de vocês, porque elas dizem respeito totalmente à competência 4 do texto. Então, essas palavrinhas, elas só vão conectar ideias, sabe? Para deixar o texto mais organizado, mais alinhado. E aí vocês pesquisem sobre eles. Joguem no Google, estudem sobre os conectivos, porque eles são muito importantes. Eu vou depois, futuramente, trazer uma aula totalmente sobre ele, depois que eu passar dessa fase da estrutura do texto. Mas pesquisem, certo? Estudem antes,
porque eu quero ver vocês usando eles nas produções que eu passar. E sim, aí essas informações que estão em vermelho são as informações extras que a pessoa que escreveu usou, para vocês verem como é que se faz, como é que se põe uma informação sem perder a argumentação. Vejam que a pessoa ela trouxe sim informação, mas ela não trouxe de modo cansativo, tanto que a parte vermelha é minoria nos dois parágrafos, né? Então é importante sim trazer informação, porque aí você vai dar base ao argumento, mas vocês têm que deixar em primeiro lugar a argumentação. Bom, dito tudo isto, né? Vamos aqui fazer a leitura. Vamos ver aqui, baixar aqui um pouquinho a tela para todo mundo ver. Em primeiro lugar, é importante destacar o descaso e imprudência dos jovens no que diz respeito ao uso de preservativos nas relações sexuais. Vejam aí que a pessoa colocou como causa, né, o descaso e a imprudência dos jovens no que diz respeito à proteção sexual. Então, para ela, em primeiro lugar, a causa dos problemas das DSTs é a imprudência e o descaso dos jovens. Vejam aí que isso é tipicamente uma causa, uma origem de um problema. O descaso e a imprudência é a origem das DSTs existirem, né, e se propagarem no mundo. Aí vejam que foi bem objetiva a pessoa, e aí ela vem e diz: de acordo com a pesquisa feita pela PICAP em 2013, 43,4% dos adolescentes entrevistados não protegeram-se durante sexos casuais. Ponto. Fechou a ideia. Ela não ficou lá morrendo na informação, cansando o leitor, contando toda a história dessa pesquisa. Não, foi bem claro, bem objetiva. Aí o que é que a pessoa fez, né? Ela falou lá das informações estatísticas, ela trouxe a fonte, que foi a PICAP, e disse o ano da pesquisa, o que foi 2013. Ela fecha a ideia dela com um ponto e vem e diz: diante do exposto, ali um conectivo, né, para unir as ideias, façam sempre isso. Fechem as ideias, sejam breves, objetivos, fechem as ideias, tragam logo após um conectivo. Aí fechou a ideia, diante do exposto, vírgula, sempre a vírgula, evidente a banalização da juventude frente às doenças sexualmente transmissíveis, demonstrando que uma das maneiras mais seguras de prevenção caiu em desuso. Então, aí ela continua falando da questão da banalização, que é uma causa do problema existir. Aí ela vem e quer trazer outra argumentação, né? Sempre muito objetivo, muito objetiva, não sei quem foi que escreveu, mas aí vem, além disso, outro conectivo, vírgula. A displicência também associa-se à insolência perante os riscos e consequências da precoce responsabilidade comportamental. Então, ela vem e diz que é uma questão de insolência também, a causa do problema. Vejam que está bem claro ali que ela apresentou só as causas do problema, mas trouxe uma pesquisa para fomentar, para aprovar o que ela está dizendo aí. Vejam que sempre é importante argumentar, mas sempre lembrar de provar o seu argumento com alguma informação extra. Continuando aqui a outra parte do desenvolvimento, a pessoa vem e, a princípio, ela ainda traz mais fatores motivantes. Ou seja, provavelmente ela viu que o parágrafo anterior ia ficar muito cansativo e ela quis continuar ainda a trazer fatores motivantes para poder não cansar o leitor, mas em outro parágrafo. Vocês podem fazer isso também. Aí ela vem e diz: faz-se mister ainda salientar a ausência de educação sexual nas escolas como impulsionador do problema. Faz-se mister significa é importante. Mister significa importante. Então, ela está usando, né, a falta de educação escolar sobre este problema. Ela vem e cita Paulo Freire. Segundo Paulo Freire, educador brasileiro,
A educação sozinha não pode transformar a sociedade, entretanto, sem ela a sociedade tampouco pode mudar. Então, o que é que ela fez? Vocês vão perguntar. Ah, professora, mas não tá com aspas e tal. Pois é, quando você quiser fazer uma citação de alguém e você não lembrar claramente todas as palavras dela, mas lembrar a ideia, vocês podem citar sim. Isso se chama citação indireta. Então, vocês não precisam colocar com as aspas. Vocês vão usar as palavras de vocês para colocar a ideia de outro, mas sempre lembrando de colocar a fonte. Quem foi que disse isso? Quem foi que pensou isso? Foi Paulo Freire, beleza. Mas eu não lembro quais as palavras que ele usou. O que é que eu faço? Bote a ideia dele, não tem problema. Só não esqueça de mencioná-lo. Mas quando você for colocar a ideia sem usar as mesmas palavras que ele, aí você não precisa colocar as aspas, certo? Isso é tranquilo. A citação indireta é até bem mais tranquila quando você vê que você lembra da ideia, mas não lembra as palavras que a pessoa usou. Mas se fosse o caso aqui da pessoa que fez lembrar com todas as palavras como foi que Paulo Freire disse, né? Então, sim, tinha que ter as aspas. Neste caso, não. Ela deu uma mudadinha na frase, então, tá, beleza. Aí, vejam aí, né, que ela trouxe uma frase, né? Ela trouxe uma frase para enriquecer o texto, fechou as ideias rapidamente, bem brevemente, com um ponto, continua a ideia dela com o conectivo. Sob tal ótica, vírgula, é indispensável o ensino sexual no sistema educacional do país, tendo em conta a desinformação dos jovens sobre as doenças sexuais. Então ela deu uma breve brecha aí para a solução. Ela não tentou solucionar, mas ela deu uma breve brecha de que é importante falar sobre isso. Então, provavelmente, suponho que a solução dessa pessoa foi investir em educação sexual. Vejam que ela foi bem pertinente, bem persistente na educação. Então, já vão pensando no texto de vocês assim, entendeu? Quando vocês virem que dá para trazer uma ideia como solução, persistam nela no desenvolvimento também, que é bem importante, porque fica bem alinhadinha a ideia. Aí, cadê? Aí depois, né, disso ela vem e traz outra informação. Ela traz um dado estatístico novamente disso. Conforme a pesquisa feita pela PICAP, ou seja, ela usou a mesma fonte, né, para vocês verem a importância de estudar bastante os temas, porque aí você, em apenas uma fonte, você pode trazer duas informações no texto. Então, conforme a pesquisa feita pela PICAP, é evidenciado que 21,6% dos adolescentes acreditam que existe cura à AIDS, desconhecendo a irreversibilidade da enfermidade. Então, aí, né, ela continua ponderando a questão da adolescência ser um grande problema. E aí ela vem e continua, sempre muito objetiva essa pessoa. Tô falando no feminino porque eu tô fazendo referência à pessoa. Não sei se foi um menino ou uma menina. Então, né, vem diz, desse modo, conectivo sempre, vírgula, corrobora-se que a falta de ensino sexual nas instituições educacionais brasileiras relaciona-se com o aumento de DSTs na população jovem. Veja que, como ela não tinha muito o que dizer na consequência, ela tentou fomentar o argumento dela baseado nas estatísticas. Trouxe as estatísticas provando e comprovou que houve um aumento sim de DSTs na população jovem. Então essa é a consequência. Toda essa causa aí que ela trouxe da banalização, do descaso, da imprudência, resultou no aumento de DSTs. Vejam como é bonito, né? Um texto bem alinhado. Como é bem importante você alinhar as ideias. Então, prestem atenção nisso. Vejam que em vermelho estão as informações extras que a pessoa trouxe de fora, de modo muito breve, que fez com que não fosse totalmente grande, né? Cansativo, e sempre usando os conectivos que estão aqui em negrito para vocês verem melhor. Então é isto, pessoal. Aqui um memezinho aqui para descontrair, né? E é isto. Bons estudos.